vamos continuar o nosso culto, a nossa conversa, a nossa reflexão a respeito da revelação de Deus. Aquilo que Deus tem feito desde os tempos de Adão até a última pessoa sobre a face da terra, as oportunidades que ele cria para se revelar, para falar ao coração de todo ser humano, de toda pessoa. Entende? Então, isto é que é chamado de revelação. E essa revelação chega a todo ser humano. É a mesma revelação. Os seres humanos, cada um vai enxergar de um jeito, vai enxergar de uma maneira. Por quê? Porque isso é natural, pelo fato de que somos, apesar de sermos iguais, nós, pelo fato de também sermos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Essa imagem e semelhança faz com que a gente veja o mundo de maneiras diferentes. A gente entenda as coisas de maneiras diferentes. Mas, se você for somar tudo, for dar uma olhada em tudo, termina, mesmo com diferenças, a gente vendo e entendendo a mesma coisa. Então, Deus age, né, se revelando a todo ser humano desde os tempos de Adão. Tá? Então, como é que a gente faz para concretizar isso? Né? O que é que realmente ele está falando? Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo é o que a Bíblia chama de ser a pedra de esquina. Então, o que quer dizer isso? É assim, tudo que seja coerente com Jesus tem a ver com a revelação de Deus. Tudo. Né? E tudo que é incoerente com Jesus não tem a ver com a revelação de Deus. Tem a ver com a cabeça do ser humano, a cultura e uma série de outros fatores. Tá bom? Mas não é de Deus. Só é de Deus aquilo que é coerente com Jesus Cristo. A gente usa isso para analisar qualquer coisa sobre a face da terra, dentro ou fora da Bíblia, tá? E a gente está usando ultimamente para estudarmos a respeito do Salmo, dos Salmos. E já estamos no Salmo 51. Tá? Até agora, nós temos então alguns salmos que estamos, né, tirando o chapéu, porque são totalmente coerentes com Jesus. Salmo 19, Salmo 23, Salmo 49 e agora estamos vendo o Salmo 51. A gente vai terminar ele hoje, tá? Agora temos o Salmo 51. Então veja, 19, 23, 49, 51. Esses são integralmente coerentes com Jesus. Os outros têm algumas coerências, mas tem incoerências com o ensino de Jesus. E o pior deles, o que é mais grave entre eles, desses incoerentes, aí sim é o Salmo 44. A gente já conversou sobre isso alguns dias atrás. Agora vamos terminar o Salmo 51. Aí está aqui ele. Deixa eu arrumar aqui para que eu possa melhor trabalhar com vocês. Aqui, muito bem. Então vamos lá, Salmo 51. Olha, lembrando que o título que é atribuído a ele pelos editores, né, é Confissões e Arrependimento, tá? Esse é atribuído pelos editores. Mas o que vem do original, né, diz assim o título, Salmo de Davi. Tá? A gente já conversou sobre isso, né? Salmo de Davi foi escrito por ele ou por alguém que ele mandou, ou alguém escreveu como se fosse Davi, né? Se apresentando como se fosse Davi, e também tem o fato de que pode ser também alguém que escreveu, como é? Uns é porque se passando por Davi, e o outro é falando sobre, né, Davi. Então vamos ver aqui o que é que ele diz. Aí, Salmo de Davi para o regente. Quando, né, o Salmo é um resultado de quando o profeta Natã veio até Davi, depois dele ter
praticado adultério com Batseba. É um salmo de arrependimento. E esse até agora está brilhante, muito coerente. Veja que quando o homem é chamado, né, ao arrependimento, ele realmente se humilha e toda aquela prepotência judaica, né, toda aquela arrogância judaica é colocado embaixo, não tem significado. É o que está acontecendo no Salmo 51, tá? Então vamos ver aqui, já vimos aqui o versículo de 1 a 10 e agora a gente vai para os versículos 11 a 19. O texto diz assim no Salmo: Não me rejeites de tua face e não tires teu Espírito Santo de mim. Restaura a alegria de tua salvação e que tudo me sustentes com um espírito de boa vontade. Né? Cadê? E tu me sustentes com um espírito de boa vontade. Versículo 13. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me das transgressões por derramamento de sangue, ó Deus, Deus de minha salvação, e minha língua louvará alegremente tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará louvor a ti, porque tu não te agradas de sacrifícios, pois senão eu te daria. Tu não te alegras de ofertas de queima. Os sacrifícios a Deus são um espírito quebrantado em arrependimento. Tu não desprezarás um coração quebrado e triste. Faze bem a Sião, conforme tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então tu te agradarás dos sacrifícios de justiça, nas ofertas da queima e nos sacrifícios queimados por completo. Então oferecerão bezerros sobre o teu altar. Tá? Então esse é o texto e a gente então vai analisar todo ele. A gente então, dentro desse critério que estamos usando, ele então está coerente com o Senhor. Vamos entender exatamente por quê. Versículo 11 e 12, ele diz: Senhor, me perdoa, não me deixes sentir-me rejeitado por ti, mas restaura a minha alegria da salvação através do Espírito em mim. Perfeita consideração do salmista. Isso ilustra bem que não é Deus quem condena. Olha que coisa interessante, né? Não é Deus que condena. Não, esse vai para o inferno, aquele vai para o inferno, esse não. Não, né? Não é ele quem condena. Não é ele quem rejeita, pois ele ama. É o próprio amor ele é o próprio amor para com todas as pessoas. Quem sabe não está perdoado é quem se condena. A própria pessoa sabe que ela é indigna, né? Sabe aquela maneira de pescar, né? Onde você pega uma quantidade de peixe e alguns pulam, né? Alguns pulam para fora, né? Usando esta ilustração, a gente vai entender que mesmo que Deus quisesse empurrar todo mundo no céu, haveriam aqueles que entenderiam que não é ali o espaço dele, porque o espírito, o estado de condenação, não daria a eles a tranquilidade de viver aquele lugar que eles seriam empurrados para estar. Entendeu? A própria pessoa se sente condenável, ela não se sente bem naquele lugar. Tá? Quem sabe não está perdoado é quem se condena, é quem se afasta, é quem se condena também diante de Deus. Não é Deus quem manda para o inferno, mas a própria pessoa não vê outra alternativa. É interessante isso, né? Versículo 13, 14 e 15. Perdoa-me, Senhor, e eu terei motivação para sair a ensinar sobre o teu amor a todas as pessoas.
Isso mesmo, é natural em quem é alcançado pelo perdão. O sair proclamando. Foi assim com Mateus e outros que Jesus mandou que não falassem a ninguém, mas falaram. Esta é uma alegria que não se consegue guardar para si somente. Além da vida mudar, não é? Além da maneira de lidar com as pessoas mudar, né? Aí fica evidente que alguma coisa está acontecendo com você. Aí, além disso, você tem uma necessidade de se expressar, de falar por que você está assim, de dizer, enfim, não tem como esconder esse tipo de coisa, essa mudança que Deus opera na vida de alguém. Versículo 16 e 17. Senhor, cadê? Senhor, ao me perdoares, terei um espírito quebrantado, grato, e este culto é muito melhor que qualquer sacrifício de queima e derramamento de sangue. Isso mesmo. O ritual pode ajudar em muitos sentidos na compreensão dos adoradores, mas o verdadeiro culto não é o ritual. Entendeu? Pode ajudar, mas não é o verdadeiro culto, né? O verdadeiro culto também não é o espírito quebrantado, mas o resultado dele, o resultado desse espírito quebrantado. Cadê? É o ser luz e sal, é o ser bênção para o mundo, como Jesus foi, como ele ensinou e como ele viveu. O verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração, a verdadeira gratidão é agradar a Deus sendo bênção para os outros. Não é o blá 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 do domingo, não é a adoração, a exaltar, oh Senhor, tu és maravilhoso. Deus não precisa disso. Não é isso que ele quer. O que ele quer, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, a verdadeira religiosidade é ser bênção para os outros. É ser instrumento de bênção de Deus para as outras pessoas. Esse é o verdadeiro culto, tá? A bajulação não é culto. Aquilo é um ritual, né? É uma oportunidade ritualística, digamos assim, mas não é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto é sermos luz e sal do mundo, tá? Versículo 18. Continua fazendo bem a Israel. Promova situações para que cada vez mais se quebrante diante de ti. E então aceitarás os rituais que Israel pratica em tua adoração, pois estarão sendo bênção tua neste mundo. Continua usando e abençoando Israel, né? Veja a diferença. Aqui ele não está negligenciando, não está menosprezando os outros povos, como os salmistas normalmente fazem, né? Aqui ele está colocando, né, Israel ou os outros, mesmo não mencionando os outros, mas está colocando Israel realmente na sua posição, né, de poder ser usado por Deus para ser bênção, né? Faz, Senhor, isso acontecer. O salmista está orando por Israel para que viva a alegria e a experiência que ele está vivendo. Não há presença de prepotência nisto. Não está arrotando arrogância religiosa, mas reconhecendo a necessidade de que daquele povo ficar mais quebrantado diante do Senhor. Tá bom? Então, esse somatório de informações do Salmo 51, né, faz com que a gente então entenda que todo ele é coerente com Jesus. Tá bom? Então, essa é a beleza do Salmo 51.